ampliação da APA em um parque, eu não entendi bem se é um parque SNUC ou se é uma outra questão, eu não estou acompanhando isso. Você falou. Agora, de certa forma, esse território, pela importância, né, e necessidade na manutenção dos processos ecológicos existentes nele, e sobretudo pelo seu maior bem, né, que é os seus rios, né, e por ser um manancial de abastecimento, existe sim uma discussão interna que ainda não ganhou corpo da conversão de uma área, ou pelo menos de parte da área, em áreas mais protegidas através de outras categorias de unidade de conservação. E assim, eu gosto sempre de colocar, na verdade já está bem consolidado, uma APA ela tem essa importância de se tornar, dentro dela, um mosaico de outras áreas protegidas. Então, respondendo a sua pergunta, ainda não se tornou nenhum projeto concreto e isso depende, inclusive, do fortalecimento. Eu estou aqui com o membro da mesa que falou da ampliação da unidade, que poderia ser discutido, inclusive, já ter sido discutido dentro do próprio âmbito da revisão do zoneamento, melhor dizendo, do plano de manejo. E se perdemos essa lacuna, eu sinto, sabe? Porque, na verdade, isso só ganha força com a pressão da sociedade. Porque, tecnicamente, às vezes a gente não sustenta uma ideia. E eu poderia falar de vários exemplos que a gente não conseguiu emplacar. Bem, todos vocês sabem, para se resumir em Salvador, as pressões que a gente sofre pela especulação imobiliária, nas 3 grandes áreas que nós temos verde em Salvador e na região metropolitana. São Bartolomeu, Abaeté, como algumas pessoas falaram aqui, Pituaçu e essa de Joanes e Pitanga. Então, observe que nós temos essas pressões todas. Se não tivermos esse apoio da sociedade, né, para além do discurso das assembleias, praticamente impossível. Como é a condição, eu passo, eu termino logo. Mas aí você passou um bocado de manteiga, né? Só para a gente não sofrer tanto, né? Da primeira colocação, com relação ao Instituto, né? Da primeira colocação, a gente sofre com as suas angústias. Só isso que eu queria colocar para você. Nós, como OCIP, sofremos das suas angústias. O governo, acho que aqui eu já falei, já elogiei, são 2 abnegados. Acho que a política pública do Estado, se não tivesse pessoas abnegadas frente às APAs, já teria aqui, 2 APAs estariam hoje, talvez, dormindo, não diria mortos, porque muitas outras eu já vi acontecer. Tem um bocado de APA aí que está sem, porque não teve pessoa para segurar essa bandeira. E aí é esperar o que é que vai acontecer, né? Porque houve realmente uma mudança de diretrizes na condução da política pública de conservação sim, do Estado nos últimos anos. Já existia antes no próprio governo anterior, porque esse movimento ambientalista que há 20, 30 anos atrás o pessoal, os governos incentivaram, criaram um problema para eles próprios, né? Que é um problema ideológico, de conceito. Poxa, a gente agora quer, o próprio governo passado queria trazer e o CEPRAM, as APAs impediam. E o governo novo que entrou, da mesma forma. Então, acredito que essa era uma tendência mesmo de se atacar esses freios de controle e de moderação no desenvolvimento, pelo próprio desenvolvimento a todo custo. Né? Então a gente está vivendo isso. Você tem pessoas abnegadas segurando a bandeira sem deixar cair. É isso que eu penso. Acho que você está certo a questão da participação popular, como você falou, é manteiga, mas é isso mesmo. Tem que ver como é que a gente faz. Aí eu entro no outro questionamento de Raul e do vereador, que aí, por exemplo, o anel florestal vem sofrendo todo tipo de pressão imobiliária, comunitária, econômica. E aí, a gente tentou, a gente vai, planta, e aí respondendo, se perde áreas por diversos fatores. O que é que a gente vai fazer? Seguindo uma orientação, até do que foi colocado hoje de manhã aqui. A gente vai fazer uma sessão conjunta da Câmara Municipal de Camaçari com Dias Dávila no dia 4, depois da nossa apresentação sobre o anel, depois da peça, a gente vai fazer uma sessão conjunta às 4 da tarde na Cidade do Saber, logo meia hora depois que termina a nossa Semana do Meio Ambiente. Não é isso, Loiane? E aí, os vereadores, nós do Instituto, vamos apresentar tudo o que nós fizemos em prol da proteção do anel nos últimos 6 anos. O Ministério Público foi convidado para depois apresentar o que é que dentro do SNUC é possível fazer com o anel florestal, o que a gente vai também mostrar a riqueza que o anel representa com suas nascentes, com sua biodiversidade e tudo mais. E o Ministério Público depois vai assinalar algumas possibilidades de proteção para o anel na esfera municipal de Camaçari e Dias Dávila. E aí no final vai ter o show de Xangai. É isso aí. É a nossa programação. Então a gente tem problema sim.
as áreas que a gente planta, muitas delas depois são tocadas fogo por pessoas que criam gado para que vire pasto e não querem que ali o dossel cubra a área, porque senão no ano seguinte não vai ter pastagem. Pessoas entram, retiram areia, retiram cascalho, a comunidade invade para ampliar o loteamento e a gente conversa com as associações, e quando não, o próprio Estado, através do SUDIC, loteia a área e transforma aquela área em indústria. E a própria Prefeitura de Camaçari e Dias d'Ávila também, na sede de trazer novas indústrias, tem avançado sobre o próprio anel. Basicamente é isso que a gente tem visto acontecer e é essa luta que a gente vive. Ao vereador, a minha última participação, a gente já montou vários projetos de plantio lá, mas é uma área privada, onde vocês, junto com o Genesi, descobriram as 3 nascentes, e eu estive lá. É uma área privada de uma pessoa milionária, né, que ganha dinheiro criando gado, ganha dinheiro com os cavalos da Petrobras lá dentro, e eu acho que ele não teria necessidade de colocar o gado para continuar subindo aquele único morro daquela planície toda, num morro, uma planície de perder de vista, onde você tem um morro, onde estão as 3 nascentes do Joanes, e ele, a gente chegou lá, uma vez ele estava desmatando 2 nascentes do Joanes para o gado ter acesso à água e continuar bebendo lá em cima. Porque nem a carne presta para um gado que fica subindo um morro daquele, ele tendo uma planície daquela para o gado não precisar estar subindo. Então, eu não sei, a gente tem que comunicar ao Ministério Público, vocês como vereadores, o que é que vai se fazer para poder entrar na área desse senhor e dizer, pô, você já ganha dinheiro com petróleo, me parece, vou falar 40, 50 mil por mês, cada cavalo daquele da Petrobras dá, quem tem uma propriedade, deve ter umas 5 ou 6 lá dentro, tem o gado, pô, pelo amor de Deus, cerca 50 metros da nascente e deixa a gente plantar, é isso. Estou errado, gente? Só queria complementar essa informação que o Álvaro falou aqui. Na verdade, durante o tempo que nós estamos na APA, identificamos a nascente, fizemos esse percurso lá com o vereador, inclusive estava presente, o nosso amigo Adriano também, fizemos uma cavalgada de Maracangalha até o morro lá de Joanes, né? E nisso aí, a gente fizemos as visitas, o pessoal conheceu. E, ultimamente, a iniciativa que nós estamos tendo, o São Francisco do Conde também tomou a frente em trabalhar a divulgação dessa área de importância para o município. E nós já estamos estreitando, junto à Diretoria de Unidade de Conservação, e junto ao município de São Francisco do Conde, um levantamento de dados, um diagnóstico da área para a criação de uma unidade de conservação municipal. Já houve a manifestação do município de São Francisco do Conde, porque aquela área, a fazenda está dentro de São Francisco do Conde, né? Já houve uma manifestação do município em solicitar ao INEMA apoio para fazer um diagnóstico da região, para a gente definir realmente, através de uma poligonal, definir a área de influência da nascente do Rio Joanes, com perspectiva de criar uma unidade de conservação. Esse assunto já está sendo discutido no âmbito da Diretoria de Unidade de Conservação, já recebemos o ofício de São Francisco do Conde, e a gente está dando encaminhamento junto à diretoria para viabilizar essa atividade. E não é só São Francisco do Conde, acho que vocês lá de Maracangalha, principalmente Maracangalha, que estão próximos, lá de São Sebastião do Passé, precisa também se engajar nesse processo, nessa luta. Esse estudo, quando realizado, ele vai identificar qual seria a melhor unidade de conservação, a tipologia mais adequada para a área, e a partir daí, então, nós vamos verificar os encaminhamentos para esse procedimento, seja através de compensação ambiental, seja através de desapropriação, seja através de ação do Ministério Público, seja através da fiscalização do INEMA. Então é importante primeiro ter essa caracterização ambiental da área, para a gente, a partir daí, identificar que estratégia vai se tomar do ponto de vista da criação dessa unidade de conservação, que eu acho que seria um dos pontos iniciais para a gente alavancar essa questão da revegetação e de reconhecimento da nascente do Rio Joanes, que é tão importante para o manancial, para a gente, para a APA e como contexto da população de Salvador. Eu acho que esse trabalho está sendo feito, viu, Braguinha? Só complementando o Ângelo, você participa do Vetor Ipitanga, você é uma pessoa bem atuante nesse movimento do ponto de vista do governo, né, da CEDU, da APA, então você conhece bastante. Eu acho que uma das formas de estar inteirado sobre isso, de dar encaminhamento, de questionar esses projetos, é justamente chamar a comunidade para participação. Né? Então, o Cassange tem o Vetor Ipitanga que está aí se propondo a fazer essa Vila Olímpica, passar estradas lá pela área de Cassange. Então, acho que
A comunidade tem um poder muito importante, que você sabe disso, foi através da comunidade de Caçange que esse projeto do vetor está indo para lá, né, principalmente com relação ao atendimento de água, né, e a questão de saneamento, de estar articulado com isso e cobrar justamente, é uma pergunta sua que você sempre faz, e ontem você também perguntou, será que esses projetos que estão previstos pelo vetor Ipiranga vão sair? Né? Eu acho que a comunidade cada vez mais ela tem que ser, além de que mais participativa que vocês já são, realmente ficar no pé do governo, né, que propõe esses projetos, essas atividades, para verificar a existência, realmente vai ter possibilidade de sair, não vai ter possibilidade de sair, e como que a comunidade pode interferir nesses processos de alteração ou de diálogo, de conhecimento dessas atividades prévias a serem instaladas na área. Né? Eu acho que é isso, eu acho que a participação da comunidade que já é interessante lá de Caçange, né, e continuar fortalecendo essa iniciativa que você tem junto a Rosenice e outros, o pessoal da Pedreira também, Zé Costa e os demais lá de Caçange, está sempre presente nessas ações, que é um território, como vocês sabem, que está altamente... todos estão com olhos abertos nesse território de Caçange com vistas a esse crescimento que está sendo proposto na cidade de Salvador. Né? Só vou pedir a mesa também que seja um pouco mais objetivo para a gente não estourar muito tempo. O Álvaro fica aqui doido para controlar eu e o Genesi, fica eu e o Genesi controlando ele, e na hora que a gente fala demais ele controla. Ele precisa responder se a meliponicultura pode ser feita em qualquer lugar, ela precisa responder se é um condicionante e depois passar a Léo para dar uma resposta para a Raul para a gente fazer um próximo bloco. Bom, no caso, a meliponicultura em relação à abelha do sul, ela ocorre natural. Você pode fazê-la em toda a área de ocorrência natural da abelha, né? Então, a Uruçu vale desde da Paraíba até a cidade de Camamu, toda essa faixa litorânea e mais Chapada Diamantina, a Uruçu. Mas existem, só no Brasil, mais ou menos 500 espécies de abelhas sem ferrão. Então, e em relação a problemas com vizinhos, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, tenho 20 colônias no meu quintal, moro no Cabula, né? Um quintalzinho de 5 por 7, né? Bem pequenininho, e tenho 20 colônias. E ontem, por incrível que pareça, foi uns vizinhos não conheciam a abelha, né? Leigo, ou seja, ela realmente parece uma abelha africanizada, que tem ferrão, e foram lá questionar. Aí eu peguei, chamei, né? Mostrei fotos do meu filho mexendo, manejando as colônias e eduquei o pessoal e ficou tudo numa boa. Ok, não tem problema nenhum criar no meio da cidade, enfim. Ok? Porque quando se fala de criação, mesmo sem ferrão, as pessoas ficam preocupadas. Exato. Mesmo que não tenha ferrão, mas é o estigma. Elas têm facilidade de buscar o alimento em qualquer lugar? Sim, a Uruçu tem um raio de mais ou menos 10 km. Tá bom. Tá. Estão ouvindo? Ok. Senão a voz de professora também chega até lá. Veja bem, Raul, o fórum não tem conhecimento se é uma condicionante, né, da empresa. Agora, mesmo que fosse uma condicionante, o que a gente observa, a forma que outras empresas fazem, é um pouco diferente, pelo conhecimento pouco que eu tenho em relação a isso, que é diferente como a CLN, o Instituto IBEPA fazem, porque assim, o departamento socioambiental com a Jussara, que ela gosta muito de estar reunindo pessoas, de estar trabalhando com a comunidade, não faz um projeto ou não recebe um projeto e passa o recurso e apenas vai lá para a abertura e retorna no final, tira aquela foto, aí vai as notas fiscais, relatório e acabou. O departamento socioambiental da CLN não trabalha assim. Se o projeto, na maioria das vezes, são deles mesmo, eles acompanham, eles capacitam, eles empoderam as instituições para que desenvolvam o seu local. Então, a gente vê assim de maneira bem diferente. A Jussara trabalha assim de maneira bem peculiar, bem comunidade, né? A ideia é que, com o conhecimento, ela visita as comunidades. Outra equipe dela faz isso. Nós, fora, também fazemos a mesma coisa, para saber como vivem. Então, as necessidades, ao invés de dar uma telha, um tanque, como faziam quando eles chegaram ali, então ela pensou, vamos fazer coisas que empoderem essa comunidade.
Né? As instituições precisam ser empoderadas, capacitadas